O que vamos fazer agora é a derivação do que acontece nessas duas curvas para ter uma definição exata da resposta natural do circuito RC. Então vamos lá, nós vamos montar um circuito aqui. Vou desenhar aqui um circuito com capacitor C e com resistor R. Neste capacitor C, nós temos uma tensão, viu? Nesse resistor C, nós vamos ter uma tensão, que eu vou chamar de V de T, certo? E vamos já marcar as correntes. Então, aqui eu vou ter, neste nó aqui, uma corrente para cá, que é a corrente IR, e neste nó para cá, eu vou ter a corrente IC, certo? E pela definição, nós temos que o IR é igual a 1 sobre R vezes V. E nós temos que o IC é igual a C dV dt. Certo? Então, se eu considerar a lei de Kirchhoff nesse nó, eu vou ter que a soma das correntes no nó é zero. Então, o IR mais o IC é zero. Isso pela lei das correntes de Kirchhoff. Então, eu posso falar o seguinte, se eu substituir os valores que eu tenho, do IR e do IC, eu vou até trocar de lugar aqui, botar o IC primeiro, vai ficar C dV dt mais 1 sobre R, V, é igual a zero. Se eu dividir todo mundo por C, eu ficaria com dV dt mais 1 sobre RC, V, é igual a zero. Esta equação nós chamamos de equação diferencial ordinária. Então, equação diferencial ordinária. Se você olhar na internet, você vai encontrar várias maneiras de resolver essa EDO. Existem várias maneiras. Mas o que nós vamos tentar fazer aqui para resolver essa equação é o seguinte. Nós vamos tentar descobrir uma função que a derivada dela se pareça com ela, para que essa soma dê zero. E uma das funções que facilitam isso para nós, V de t parecer, é a função exponencial ST. E para não ficar só exponencial, porque a tensão pode mudar, eu vou pôr uma constante K aqui. Então, esta função, ela se parece, só que nós vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a derivada dela para ver como é que fica. Então, vai ficar assim, dt de K elevado a ST é igual a K vezes o S elevado a ST. Então, se a derivada de dV é isso, eu vou aplicar isso na equação completa que eu tenho. Então, vai ficar o seguinte, K, vou aplicar aqui, ó, nesta equação aqui, ó. Esta equação vai ficar KS e elevado a ST mais 1 sobre RC, o V, que é KST, é igual a zero. Se eu colocar aqui o S e 1 sobre 100, o KST, quer dizer, em evidência, eu vou ter K elevado a ST, S mais 1 sobre RC é igual a zero. Aqui, ó, eu tenho uma equação com 3 termos multiplicando. Aí nós temos que analisar o seguinte. Para que uma multiplicação seja zero, o que vai acontecer? Eu preciso que um desses 3 termos, seja zero. Ou o K é zero, e o K é uma constante. Então, se esse K for zero, o circuito fica sem energia, não vai funcionar nada. Ele não pode ser zero. E elevado a ST tem que ser zero. Mas isso só vai ser zero se o tempo for para o infinito e o S for negativo, para jogar ele para baixo, para ficar 1 dividido por uma coisa muito grande para chegar no zero. E isso não é interessante. Eu não vou ficar esperando o circuito ir para o infinito. Eu quero resolver esse circuito desde já, no início. Então, eu tenho que esse termo tem que ser zero. A solução mais prática aqui
seria S menos 1 sobre RC igual a zero. Portanto, meu S é igual a, aqui é mais, perdão, joga para o outro lado, menos 1 sobre RC. Então, este é o valor que eu preciso, né, do meu RC. Então, agora, nós vamos ver o que acontece aplicando esse S na minha equação, certo? Então, eu tenho que fazer o seguinte, então, V de t é igual a K E elevado a S, T. Se eu substituir o S, eu vou ter que V de t fica K, que multiplica E elevado a menos T sobre RC. Beleza. Né? Uma coisa que nós vamos observar aqui agora, olha isso aqui, ó, o RC, ele está embaixo do tempo. Uma exponencial, a potência não tem unidade, mas o tempo é em segundos. Então, RC tem que ser segundo para cancelar essa unidade. Ou seja, a unidade do RC é segundos. Isso quer dizer que Ohm vezes Faraday é igual a segundo. Tá? E realmente é mesmo. Tá? Então, vamos lá. Então, para resolver isso aqui, para que a gente possa resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte. O que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o valor de K. Mas para eu descobrir o valor de K, eu preciso ter um valor que tenha o tempo, porque esse K vai depender do tempo, e esse K depende do tempo, e um V. E nada melhor para testar do que no valor inicial, que é o que eu tenho. Então, eu tenho que, quando o tempo é zero, o meu V é V0. Então, isso aqui é válido, é óbvio, eu sei, é o início, está lá no meu circuito. Então, se eu substituir na minha equação, se eu pegar esses valores aqui e substituir na minha equação, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que VO é igual K vezes E elevado a menos zero sobre RC. Então, VO é igual a K vezes. Isso aqui vai dar zero. Então, isso aqui é zero. Opa. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, vai ficar isso daqui. Meu K vale V0. Então, se o meu K vale V0, eu tenho o seguinte, que a minha equação V de t é igual a V0E elevado a menos T sobre RC. E como o I de t é igual a V de t sobre R, eu tenho que ele vai ficar V0 sobre R E elevado a menos T sobre RC. Portanto, estas duas equações, V de t e I de t, são as equações, tá, da resposta natural do circuito RC.